deu ruim para o Sérgio Moro. Veracidade de provas apresentadas pela Odebrecht foram colocadas em xeque ao suspender liminarmente 5 ações penais, abrangendo 6 pessoas com acusações baseadas em provas obtidas pela Operação Lava Jato, que foram declaradas inválidas pela segunda turma no STF. O ministro Ricardo Lewandowski acabou criando um novo revés para o senador Sérgio Moro e a chamada República de Curitiba. Duran denunciou que o advogado Carlos Zuccolotto, amigo e padrinho de casamento do juiz e também ex-sócio da Rosângela Moro, lhe pediu alguns milhões como propina para negociar um acordo de delação dele. Duran, com os procuradores da Lava Jato, líderes de Deltan Dallagnol. Duran também detalhou ainda irregularidades que envolvam procedimentos adotados por procuradores, juízes, empresas e delatores na Lava Jato. E aí, como que fica essa situação, Edivaldo? Pois é, né? Todo aquele arcabouço de provas supostamente seria apresentado na Lava Jato. E sou defensor da Lava Jato, ela trouxe à luz muitas informações, botou gente na cadeia em função da corrupção. E com o tempo se comprovou que parte das provas apresentadas que levaram pessoas à cadeia não tinha a consistência necessária. Obviamente que o discurso, a narrativa vai ser construído e foi em cima da justiça, né, que acabou não aceitando as provas, dando um cavalinho de pau aí, libertando. Mas já é notório, é sabido que o Sérgio Moro, né, e aquela Operação Lava Jato, que incluía o Deltan Dallagnol, aliás, uma relação muito espúria entre promotor e juiz, que não é aceitável, né, numa harmonia jurídica. Enfim, viu, Kelly? E vai se desconstruindo muita coisa da trajetória do Moro, em que pesa a sua importância histórica para o país, está lá, é senador da República hoje, mas há muitos hiatos na sua trajetória, na sua curtíssima trajetória política, né, em 4 anos de trajetória política. Ele fez tanta coisa e acabou elegendo senador. Mas a Lava Jato, né, começou acho que em 2014, 2013, alguém me atualiza aí com relação a isso. É notório o trabalho dele, mas a cada dia se apresenta novas provas de que as provas apresentadas por ele para condenar a empresa, para condenar pessoas, vão ruindo em função de contraprovas que mostram que a verdade era bem outra. Eu acredito que historicamente, né, como toda história se constrói olhando-se o retrovisor com uma distância bem longa, a gente ainda vai ver muita história diferente a respeito da Lava Jato, das provas que incriminaram pessoas e levaram elas para a prisão, que destruíram reputação. Não foi verdade, ou a verdade pelo menos que a Operação Lava Jato quis apresentar. Claro que é necessário fazer um recorte aí importante, no sentido de que a Lava Jato também contribuiu para passar uma régua na história da corrupção do país, uma régua curta, vai mostrando-se o tempo e as análises e o surgimento de novas provas contrariando o que foi apresentado. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Hoje o senador está meio fora de alcance, né, na condição de parlamentar, mas sempre que ele dá explicações a respeito disso, me parece que ele conta um pouquinho mais de inverdade do que exatamente foi feito. E aqui a gente poderia falar muita coisa, né? E lembro muito bem daquela questão do PowerPoint, que supostamente seria o que já foi atualizado. Já. Então, assim, tem muita coisa ainda para se entender a respeito disso. Mas operações como a Lava Jato, ações contra a corrupção, devia ser perene, contínua, de forma, se você expondo, ou pelo menos de forma didática, para que as pessoas não cometam corrupção. Mas sabemos que esse é o país da fantasia, é o país do lumpa-lumpa, né? O Gilmar parece um lumpa-lumpa, mas enfim, é assim que é, e sigamos. Vamos esperar o que vai acontecer, cara. Ô lumpa-lumpa, Gilmar, fala você então aí. Na verdade, o Sérgio Moro, ele tem uma carreira totalmente contraditória. Como juiz, ele deixou o ego falar mais alto. Não é isso? Ele poderia ter feito um bom trabalho, continuado como juiz, mas não, ele foi parcial. Depois tentou ser político, primeiro lá em São Paulo, não conseguiu provar residência no estado de São Paulo. Depois ele voltou para o Paraná, aí estava num partido, o Podemos, aí percebeu que lá ele não podia nada, vazou do Podemos. Está no União, que é
aliado ao governo Lula. Então, ele é muito contraditório. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui em Maringá. O que ele falou nos bastidores do governo Bolsonaro, antes do primeiro turno, e depois ele se aliou mais uma vez ao Bolsonaro. Então, olha, tem muita coisa que vai ser descoberto ainda a respeito do juiz, que não era político, mas fez política desde o início. Celestino. Eu não vou entrar no mérito da questão da pessoalidade do ministro, do senador agora, Sérgio Moro. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao passado dele de condenação, lá desde a época do Banestado, quando ele poderia ter condenado o doleiro, o Alberto Youssef, e não o fez, né? Ali ele poderia ter eliminado, né, a operação, várias operações que vieram depois, mas ele mostrou que a corrupção no Brasil é endêmica, né? E os ministros do STF estão, né, por dentro de tudo isso, né, liberando, por exemplo, o Sérgio Cabral, com mais de 400 anos de condenação, liberando narcotraficantes, né, agora liberando o amigo do amigo, que é o pessoal da Odebrecht, né, que levou um monte de presente, penduricalhos para o atual presidente. Ficou comprovado. O seu Lewandowski, que foi escolhido pela dona Marisa a um pedido da mãe, da amiga pessoal da dona Marisa, né, que levou o Lewandowski a ser ministro do STF. Lewandowski agora vai se aposentar em maio e, pelo que a gente está percebendo aí, o Lula está escolhendo o advogado particular dele, que livrou ele, né, de uma série de condenações aí, graças à ajuda dos ministros do STF, como o Fachin, né, que descondenou momentaneamente, deliberando que Curitiba não tinha competência para julgá-lo, mas ele não deixou de ser condenado, né, ele só foi transferido de CEP. E, então, não dá para levar a sério o pessoal do STF, né? A Odebrecht provavelmente o contribuinte, né? A gente fica aqui discutindo direita e esquerda, mas quem vai ter que pagar a indenização para a Odebrecht vai ser a gente, vai ser o contribuinte. Provavelmente a gente vai ter que devolver dinheiro para o atual presidente e vão ter que devolver dinheiro para o Cabral, para a Petrobras. O povo que vai ter que pagar essa conta, porque os ministros do STF vai livrar todo mundo. Francês. Eu duvido que exista no Brasil alguém que seja odiado por tantos grandes inimigos como o Sérgio Moro. Ele é odiado pelos políticos, ele é odiado pela esquerda, pela direita, pelas grandes empreiteiras que mandavam no país, né? Ele enfiou um alto executivo da Odebrecht, o Marcelo, por 2 anos e meio na prisão. Isso tem um custo, isso tem um preço, não vai ficar de graça. O próprio Lula disse, quando havia esse problema de prisão do Marcelo Odebrecht, que a gente deveria poupar as empresas, que as empresas deveriam continuar, bastando que elas acertassem suas contas com a justiça e continuassem atuando junto ao governo brasileiro. Quer dizer, o Sérgio Moro, o trabalho dele, os benefícios que ele trouxe para o Brasil, representam só em termos de empreiteiras a devolução de mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora, o Lewandowski, que está aí no fim da picada, saindo de cena, ele dá seus últimos tiros, fazendo as coisas que não faria se tivesse tempo para responder por elas. Né? E uma dessas é isso que ele está propondo agora aí. E ele que foi indicado, ele está entre os indicados pela esposa do Lula, a dona Marisa Letícia. Então é o resultado. O Moro vai ter que arcar com esse peso. Se ele variou de uma sigla política para outra, não foi porque ele quis, nem porque ele quis ser esperto, foi porque ele foi tangido. Renegavam ele numa sigla, ele teve que ir para outra, e acabou no que deu, acabou senador. E mostrou que tem prestígio. A história não é essa não, Francês. Sim. Não, Opa.
Então vai lá e pega os 6 não. bilhões e devolve dos cofres com 6 bilhões porque o Moro tá errado. Não foi pelo nada amor de Deus. disso, não. Ele Esse tentou senhor- dar um golpezinho e foi para São Paulo ser candidato lá e foi flagrado uma Seguraram, irregularidade. não foi não. Não foi não. Ele foi Não. Ele era Campanha. inexperiente Contas de político. campanha. Não tinha experiência política Não, tá nenhuma. bom, Como aham. juiz? Hoje é senador, Não, com essa como experiência juiz, nenhuma. mas politicamente não tinha Ué, mas experiência cara, nenhuma. ele não sabe como. Não, desculpa, mas Ele não tinha Um de base. cada vez. Todo Um de mundo cada odiava vez. ele. Essa Falar curta, com- Todo mundo odiava ele, ele essa foi pro curta meio da trajetória alcateia. essa curta trajetória do Moro é eivada de Você vai se orgulhar muito do pequenices. Moro ainda no Senado Federal.